Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Vamos refletir um pouco sobre a política, um pouco sobre a história e muito mais sobre a palavra de Deus. A República Romana, constituída 500 anos antes do nascimento de Jesus, tinha uma forma de governo democrático, no qual assembleias, Senado e outras, debatiam e votavam para estabelecer decretos, administrar recursos financeiros e cuidar das coisas do governo. As descrições do Novo Testamento do governo estabelecido por Jesus nunca usam o conceito de Senado ou alguma forma de democracia. Jesus não é senador e nem presidente escolhido para equilibrar o poder de outros governantes, como em nosso sistema atual de um governo dividido em três poderes. Jesus não governa uma república ou democracia. Ele é monarca sobre seu reino. No estudo da história e da política, identificamos vários tipos de monarquia. No caso do reino do Senhor, o termo adequado seria monarquia absoluta. Jesus não foi escolhido por humanos, não divide poder com governantes eleitos e não depende da aprovação dos sujeitos. Ele exerce autoridade absoluta. Como ele mesmo disse em Mateus 28, versículo 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Em termos atuais, reúnem-se em Jesus os três poderes, legislativo, judiciário e executivo. Qualquer pessoa que deseja comunhão com Deus precisa aceitar as importantes implicações desse fato. Entre essas implicações, primeiro, não temos direito de mudar o governo do reino do céu. Deus deixou a liberdade para formar e manter governos humanos com suas próprias leis, impostos, etc. Mas o próprio Jesus comentou sobre diferenças entre seu reino e os reinos humanos. Ele disse em João 18, versículo 36, respondendo à pergunta de Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Em outra ocasião, ele orientou os ouvintes sobre pagamento de impostos e disse em Marcos 12, versículo 17, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Igrejas que criam sistemas de governo não encontrados no ensinamento de Jesus e os apóstolos colocam a vontade humana acima da sabedoria divina. Segunda coisa que observamos aqui, os sujeitos devem ser obedientes em tudo. Não temos direito de debater e modificar as leis de Deus. Não cabe a nós passarmos as ordens do Senhor pela peneira da sabedoria humana. Nossos sentimentos não determinam certo e errado. Sabendo que Jesus tem toda a autoridade e que a palavra dele vai nos julgar, o único caminho sábio é o da submissão total. Você está esperando a resposta à pergunta? A pergunta 533 foi: Paulo deixou qual evangelista em Creta para edificar e organizar as igrejas naquela ilha? Alternativas: A. Silas, B. Barnabé, C. Timóteo ou D. Tito. A resposta certa, alternativa D. Tito. Como Paulo escreveu para ele em Tito capítulo 1, versículo 5. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. E agora o desafio de uma nova pergunta que vem do Antigo Testamento. Quem foi o primeiro rei de Israel? Alternativas: A. Moisés, B. Josué, C. Saul ou D. Davi. A resposta no final do episódio 535, amanhã.
600 anos antes da vinda de Jesus, o profeta Daniel disse: o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Daniel 2, versículo 44, falando sobre o reino de Jesus Cristo, o monarca, rei, com autoridade absoluta sobre todos. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.